Olá a todos. Na aula de hoje, pessoal, vamos falar sobre os conceitos que envolvem a informática e os conceitos também, vamos conceituar aí o que envolve software. Bem, o que é em si a informática? A informática, pessoal, é o tratamento automático da informação por meio da utilização de técnicas, procedimentos e equipamentos adequados, tendo por base o quê? Tendo por base os computadores. Então, pessoal, podemos dizer que todo processo que é utilizado, que é feito através do homem, nós podemos o quê? Fazer o tratamento automático desse processo, dessa informação em si, utilizando o quê? Técnicas, essas quais a gente vamos conhecer algumas dessas técnicas, de alguns procedimentos e equipamentos adequados que por base os computadores, para que possamos, através dessas características, ter uma automatização de um processo executado por um ser humano. E o que é o computador? Pensar em computador, de uma maneira geral, é pensar como o quê? Como sinônimo de um cérebro eletrônico. Então, pessoal, através, turma, do computador, nós temos o quê? A possibilidade de fazer o tratamento, o processamento de várias informações que vai estar o quê? Armazenada através de técnicas e através de alguns procedimentos, nós poderemos fazer o processamento para que essas informações nos retornem alguma saída. E o funcionamento de um computador pode ser esquematizado em 3 etapas, como nós estamos vendo aqui na imagem do slide. Essa etapa, a etapa inicial, que é a etapa onde nós vamos o quê? Dar entrada nas informações, que no qual depois nós vamos fazer o processamento dessas informações para que depois de processadas possamos ter a saída das informações que no qual foi dada inicialmente a entrada. Então, pessoal, isso aí seria as 3 etapas básicas que compõem o computador, que seria, no caso, a entrada, o processamento, que é feito no processador, que nós vamos conhecer um pouco dele, e depois, que no caso, depois de processado, nós vamos ter a saída. Características fundamentais de um computador. Ele é inicialmente, a primeira característica que nós temos aqui, ele é automático, manipula informações sem a necessidade da intervenção humana, ele manipula as informações sem necessidade de um ser humano, mas as informações para que consigam ser armazenadas no computador, inicialmente nós vamos ter que dar o quê?
uma entrada nessas informações através de alguns hardwares, alguns dispositivos. Nós conseguimos dar entrada nessas informações para que sejam manipuladas de uma forma automática. Outra característica também, ele é universal, executa qualquer tarefa desde que descrita por um programa. Então, para que o computador processe essas informações, para que ele manipule essas informações automaticamente e essas manipulações passem por um processo automático, nós teremos que o quê? Que criar programas para que esses programas processem essa informação automaticamente. E também ele é o quê? Eletrônico. Usa componentes eletrônicos para manipular e representar as informações. Então, através de componentes eletrônicos, mesmos componentes que vocês já conhecem, para formar placas onde são construídos televisores, rádios, ventiladores, esses componentes eletrônicos, CI, capacitores, circuitos integrados em gerais, né? Chips, microchips. Então, todos esses componentes eletrônicos são utilizados para manipular e representar a informação. Um computador, a placa de um computador é formada por milhares de componentes eletrônicos. E a quarta aí, característica fundamental, pessoal, ele é digital, representa informações contendo o que? Dígitos binários. O que são dígitos binários? São dígitos onde eu só tenho o numeral 0 e o numeral 1. Então, o tratamento de informações, o armazenamento de informações em um computador, nós utilizamos dígitos binários, numeração binária, que é 0 ou 1. Que nós vamos também conhecer um pouco sobre como é feito a manipulação de dígitos binários. Vantagem do uso do computador: velocidade, né? Voltando aqui, velocidade, executa operações em pequenas frações de tempo. Então, operações que o ser humano ia demorar muito mais tempo para ser executado, ele consegue numa velocidade muito, dependendo do poder computacional, você consegue executar operações em frações de segundos, diferente que se fosse executado por um ser humano ia demorar horas e horas, ou dias, ou anos, ou meses. E também o aumento da produtividade. Você consegue aí, né? Tem uma economia de tempo muito grande. As máquinas conseguem substituir o trabalho de vários e vários homens e ter uma economia de tempo gigantesca. Você vai ter também uma confiabilidade, executa tarefas exatamente como lhes são ordenadas. Então, se você coloca um programa para que execute uma tarefa X, você pode ter certeza que ela vai ser executada pelo computador da maneira no qual você falou no programa, a não ser que ele dê um problema técnico. Se não der, ele vai executar de acordo com como está no seu programa. É também outra vantagem do computador: ele é versátil, possibilita realizar diversas ou infinidade de trabalhos de diferentes tipos. Então você pode executar infinitos tipos de trabalho na mesma máquina. E vantagens de uso: ele tem o que? Capacidade de armazenamento, dependendo da máquina, vai ser a quantidade de dados que ele poderá armazenar. Melhoria na qualidade da informação produzida, então você vai ter uma informação de qualidade muito maior que esse processo esteja sendo executado por um ser humano. Vai ter uma eficiência de armazenamento e consulta da informação, então você vai conseguir armazenar mais informações e conseguir fazer uma consulta muito mais rápida do que fosse feito
em papel, né? Você está armazenando papel e daqui que você vai consultar vários papéis, o cruzamento de informações para formar relatórios, o computador tem um processamento muito maior do que qualquer outra técnica possível. E também liberação das pessoas para tarefas rotineiras. Então você vai conseguir botar o computador, colocar ele para fazer tarefas mais pesadas e vai ter o seu tempo livre aí para fazer mais as suas tarefas do dia a dia. Bom, os tipos de computadores. Nós temos os computadores microcomputadores, os computadores portáteis, que são no caso os notebooks. Temos também os mainframes, que são computadores de grande porte, onde esses computadores de grande porte estão nas maiorias das empresas onde precisam de um poder de processamento muito grande. As máquinas, elas estão divididas em máquinas com lógicas pré-determinada, que são máquinas onde tem programas com algoritmos pré-definidos, que no caso uma calculadora, uma bomba de gasolina. Dentro delas já tem o que? Um sistema implantado diretamente no hardware. Então não tem como você modificar esse programa. Não tem como você pegar uma calculadora e alterar o programa dela. Em si uma calculadora comum. E temos também já as máquinas que no caso são conhecidas como máquinas de lógica programada. Por que programada? Porque nós podemos nessas máquinas, elas admitem que você consiga mudar a programação dela. Então consigo interagir com essa máquina e alterar o seu processamento, o seu programa, que no caso são os computadores convencionais que estão nas nossas casas, nas empresas. E eles estão também classificados como o quê? Como a utilização como computadores científicos, onde esses computadores científicos são utilizados para as pesquisas científicas em geral. Computadores comerciais, que são utilizados para processamento, para utilização de programas de gestão comercial. E tem também os computadores pessoais, que então são os computadores que estão utilizando para tarefas pessoais nas nossas residências, para entretenimento, para o lazer em geral, para trabalho e também para comunicação. Os computadores foram divididos em várias gerações. Nós temos inicialmente aí de 1939 a 1958 as primeiras gerações de computadores, onde eram computadores onde eles possuíam válvulas, eram computadores compostos de válvulas. Já que na segunda geração, de 1959 a 1966, são computadores onde passaram a ter circuitos eletrônicos, passando a implantação de capacitores. Já na terceira geração, em 1964 a 1973, onde já começou a ser implantados os primeiros circuitos eletrônicos, nos primeiros chips, microchips, os primeiros circuitos integrados. Na quarta geração, já começou-se a industrializar computadores com maior quantidade de circuitos integrados. E hoje, na quinta geração, os circuitos integrados, no caso, os microchips, já são uma realidade. Então já passamos que são até os computadores hoje dos dias atuais que têm um poder de processamento muito grande comparado às gerações anteriores. Esses computadores eles podem estar divididos para aplicações de entretenimento, para utilidade no lar, para uso comercial, para instrumentação, controle de pessoas, para medicina. Muitos desses equipamentos que estão para fazer diagnóstico por imagens. Por trás desses equipamentos, por mais que você não note, existem computadores fazendo os processamentos, os tratamentos dessas imagens para uso de educação, para engenharia e arquitetura, projetos, quando vai ser construído um prédio. Antigamente você usava só a prancheta para fazer o quê? Um desenho de um croquis de um prédio. Hoje em dia não, você poderá fazer um projeto 3D, cálculos estruturados complexos. Você também consegue fazer através de aplicações
de engenharia ou de arquitetura. E aí, pessoal, nós vamos ter também o que? O software. O que são software? Software são programas de computadores que podem ser categorizados como sistemas de software ou aplicativos. Software de sistema é aquele que roda em segundo plano, gerenciando o hardware e dando suporte aos aplicativos. Então, o que são? São softwares que rodam no seu computador por trás, que você não nota que eles estão rodando, e eles estão fazendo o quê? O gerenciamento de todo o hardware, de todas as peças que compõem aquela máquina. E esse sistema poderá ser conhecido como sistema operacional, que no dia a dia de vocês conhecem, a maioria de vocês já devem conhecer, com certeza, que são o Windows, o Unix ou Linux, Mac OS e vários outros sistemas comerciais que não são muito conhecidos, mas existem outros tipos de sistemas operacionais. E já o software de aplicativo, pessoal, é responsável por auxiliar o usuário a realizar certas tarefas. Eles são bem mais específicos que um sistema operacional. Enquanto o sistema operacional está fazendo o gerenciamento de todo o hardware do computador, já o software aplicativo ele tem uma função específica. Exemplo, essa apresentação eu estou utilizando o quê? O PowerPoint. Ele é um aplicativo que me auxilia na tarefa de fazer essa apresentação. Como também tem o quê? O Word, um aplicativo que auxilia vocês a tarefa de fazer uma edição de texto. Então existem vários e vários aplicativos que nós utilizamos através do sistema operacional para uma tarefa específica. Continuando aí, turma. E o que é esse sistema operacional? O sistema operacional, pessoal, ele é o que? Uma camada de software localizado entre aplicativos e hardware. Então, para que eu possa utilizar esse PowerPoint, esse aplicativo, no caso, que eu estou utilizando para fazer a apresentação, que é o PowerPoint, para que eu possa utilizar ele nesse computador, eu estou utilizando de quê? De uma camada de software, que é o meu sistema operacional, para que esse aplicativo consiga utilizar de quê? Do meu hardware do computador. Os mais, como eu já falei, os mais conhecidos, eu tenho o que aqui? O ícone, eu tenho o Windows, o Linux e também o Mac OS. São os três tipos de sistemas operacionais mais conhecidos. Para eu interagir, fazer uma interação nesse sistema operacional, no caso, fazer uma interação no shell do sistema operacional, no núcleo do sistema operacional, eu tenho duas maneiras. Uma, através de linhas de comando, que no caso no Linux, para quem usa Linux, deve conhecer mais como entrar nas linhas de comandos do Linux, que no caso é no terminal. Já no Windows é o DOS, o conhecido DOS, que é o CMD, o comando que eu utilizo para abrir o DOS. E também eu posso utilizar de um sistema gráfico, né, da interface gráfica, que mais é conhecido pelo Windows, que no caso são as telas, né, o sistema gráfico, o ambiente gráfico em si, para eu interagir com esse sistema operacional. Aqui eu tenho uma área de trabalho do Windows, para vocês terem uma noção. Temos também aqui uma área de trabalho de um Linux, uma área de trabalho do Mac OS. E esse sistema operacional, para um conceituamento visual, para que fique mais fácil de vocês entenderem. Então eu tenho aqui, próximo aos usuários finais, eu tenho primeiro, inicialmente, a camada onde compõe aplicativos e utilitários. Aplicativos para tarefas comuns, utilitários que auxiliam, né, esses aplicativos. Esses aplicativos se comunicam com o sistema operacional para fazer o que? O uso
do hardware da máquina. Então, concluindo, pessoal, os aplicativos interagem com o kernel, que no caso é o sistema operacional, e o meu kernel se comunica com a minha CPU, com a minha memória e com o meu dispositivo. Os meus aplicativos podem interagir diretamente com o meu hardware? Poderá. Só que, ao fazer isso, eu estaria o quê? Aumentando o meu nível de quê? Baixando o meu nível de quê? De abstração. Então, se torna muito mais fácil os meus aplicativos, o meu usuário final, interagir diretamente com essa camada acima, que no caso é o meu sistema operacional, que ele vai fazer de uma maneira transparente todo o trabalho de gerenciamento do meu hardware, para facilitar o que? O uso dessa máquina. E esses sistemas operacionais, eles estão divididos em monotarefas e multitarefas. Que vai ser o que? Monotarefa é quando se tem uma operação executando de cada vez. E vamos ter também os sistemas operacionais multitarefas, onde poderemos executar de maneira simultaneamente ou concorrentemente várias tarefas, que no caso aí são os processadores multiprocessados. Poderemos ter sistemas com monousuários, onde você só pode ter um usuário de cada vez conectado, ou sistemas multiusuários, onde você pode ter um ou mais usuários conectados a esse sistema operacional simultaneamente. Como falamos, poderemos ter também sistemas operacionais onde ele pode ter o uso de monoprocessado, onde vai ser processadores com apenas um processador, e processadores multiprocessados, onde ele vai ter mais de um processador, fazendo com que eu tenha o quê? A possibilidade de executar várias tarefas simultaneamente. Vamos ter a classificação dos sistemas operacionais em rede, onde um conjunto de módulos que ampliem os sistemas operacionais, completando-os como um conjunto de funções básicas que tornam transparente o uso de recursos compartilhados na rede. Então, eu posso fazer com que, através da minha rede, eu compartilhe recursos de rede, onde os usuários precisam saber onde estão esses recursos. Então, se eu vou fazer uso de uma impressora que está no computador do meu colega, e eu preciso fazer uso dela através da minha rede. Então, através de um endereço específico, eu consigo utilizar recursos que estão em outros computadores. Vamos ter também os sistemas distribuídos, que são um ambiente computacional virtual, onde eu tenho uma visão unificada. Eu tenho um computador como sendo composto por um só, onde no sistema distribuído a localização é abstrata. Eu posso ter os dados sendo armazenados e o processamento em vários computadores, mas na visão do usuário ele tem a visão onde é o que? Unificada. Ele acha que só é uma máquina respondendo por aquela tarefa, mas na verdade poderá ter uma ou mais máquinas. É um processamento que distribuído, onde eu tenho vários computadores, um ou mais computadores, respondendo pelo processamento da devida tarefa. Então a diferença é o quê? Que no sistema de rede, classificação de rede, o usuário precisa se preocupar com o quê? Com a localização dos recursos. O usuário tem o conhecimento da localização do recurso.
ele tem um conhecimento dos recursos no qual ele está utilizando, não faz parte da máquina dele. Faz parte de outra máquina que ele vai se conectar através da rede. Já na classificação de sistema distribuído, o usuário não tem um conhecimento, não se preocupa, não tem que se preocupar com a localização dos recursos. O próprio sistema operacional se vira para ter o quê? Acesso a esses recursos. Então, de uma maneira transparente, o usuário vai ter acesso a outros recursos sem ter a necessidade de saber qual o endereço desses recursos. Os computadores também estão classificados. Os sistemas operacionais estão classificados por embarcados, que poderá também ser conhecidos como incubados ou embutidos. Eles estão inseridos dentro de microchips, dentro de hardwares, que podem estar sempre, a maioria das vezes, sendo utilizados em computadores portáteis, que têm o quê? Tarefas pré-definidas, requisitos específicos. Então, um hardware, vamos supor, uma porta onde eu tenho um trinco eletrônico, onde eu tenho uma fechadura eletrônica, que essa fechadura ela só vai abrir quando seja passado um cartão magnético, onde esse cartão magnético, a fechadura vai verificar se ele é válido. Então, dentro daquela fechadura automatizada, eu vou ter um hardware com recursos limitados, onde ele vai o quê? Fazer tarefas pré-definidas, que no caso da fechadura ele vai verificar a questão do se o cartão é válido ou não. E ele vai ter o quê? Requisitos específicos. A finalidade da fechadura é validar para abrir ou não a porta. Então, esses equipamentos, eles utilizam sistemas, às vezes, embarcados, incubados, estão o quê? Embutidos dentro do hardware, para que tenha uma tarefa pré-definida, uma tarefa específica. Temos também aí outra classificação, os computadores pessoais, os conhecidos PCs, que são utilizados para usos domésticos. E temos também os servidores, que são máquinas com maior robustez, maior poder de processamento, que têm finalidades comerciais. Os sistemas operacionais, pessoal, eles vão estar divididos em sistemas interativos, sistemas embarcados e sistemas de tempo real. Os sistemas interativos são sistemas na qual eles esperam a ação do usuário. Um sistema com tela touchscreen, no caso, vamos supor, ele está aguardando a interação do usuário para que ele responda. Os sistemas embarcados, como já falei, são funções restritas, funções específicas, são sistemas que estão embarcados em hardware, então já vem com funções pré-definidas. O sistema de tempo real são sistemas que sofrem restrições de tempo, programas que executam o tempo que for necessário em ambientes de missão críticas, não podem parar. Exemplo, um avião ele é composto de vários sistemas. E no caso de uma pane, esse sistema de tempo que se comporta como um sistema de tempo real é um sistema para tratamento de erros em caso de pane em um avião. Esses sistemas eles têm todo o poder para entrar em execução automaticamente, para tentar corrigir os problemas no qual o voo está passando. Então são sistemas de missão crítica, que eles têm todo o direito de entrar em ação, eles têm todo o privilégio de entrar em ação, mesmo que estejam sendo executados outros sistemas. Então são sistemas que executam com privilégios maiores do que outros sistemas. Eles tiram proveito do hardware para o quê? Para tentar executar o que for necessário para que o hardware não pare. Não podem parar. Eles são o quê? Têm privilégios sobre outros sistemas. No contexto do sistema operacional, pessoal, o sistema operacional ele interage
pelo shell. Então, o shell é no qual é a maneira que você tem para interagir com o sistema operacional, como a gente já viu, que a gente pode interagir por linhas de comando ou por quê? Por interfaces gráficas. Os sistemas operacionais também oferecem APIs, que são estruturas no qual você consegue interagir, os seus programas utilizam dessas APIs para interagir com os sistemas operacionais. E os hardwares se comunicam com o sistema operacional através de quê? Através de drivers. Os drivers são aplicações que fazem com que os hardwares se comuniquem com o sistema operacional. E apenas o kernel tem acesso ao hardware. Uma linguagem, ele utiliza o quê? De uma linguagem de baixo nível. Então, através de uma linguagem de baixo nível, o hardware é o que? O sistema operacional entra em comunicação com o hardware, utilizando uma linguagem muito mais complicada, muito mais difícil, uma linguagem de máquina, muito mais difícil de o usuário final tentar aprender, né? Então, o sistema operacional faz o quê? Essa comunicação com o hardware, aumentando o nível de abstração para o meu usuário final. E os usuários, pessoal, existem várias visões dos usuários. O usuário, ele o quê? Uma das maneiras que ele visualiza, ele tem a visão que a interface de comunicação entre o usuário e a máquina serve como uma plataforma de gerenciar recursos físicos. Então ele visualiza que o sistema operacional vai fazer o quê? O gerenciamento dos recursos físicos que o computador oferece. Utilizando o quê? De aplicativos. Que o sistema operacional vai fazer o quê? O gerenciamento da memória, o fluxo de processamento. Utilizando o quê? De memória e processo. Então, utilizando de memórias e processos para o processador, o sistema operacional vai gerenciar esse recurso para executar as tarefas e os processos. Já o programador, ele tem a visão que o sistema operacional está o quê? Para fazer a ocultação da complexidade do sistema físico. Ele vai usar dos comandos disponibilizados pelos sistemas operacionais através de o que? Da API para interagir com a máquina. Então, através das APIs, os programadores vão utilizar essas APIs para interagir com o quê? Com o hardware, ocultando assim a complexidade do sistema físico. Então, só para finalizar, pessoal, os softwares se comunicam com o kernel, que no caso o sistema operacional, né? E o sistema operacional se comunica com o hardware. Mas o kernel, ele é apenas o quê? É apenas a parte do sistema operacional, a essência do sistema operacional que faz a gestão, que faz o gerenciamento desse hardware. Porque o sistema operacional ele é composto de módulos e do kernel. Os módulos são programas, aplicativos que vêm já junto com o sistema operacional. Então, tipo, uma calculadora, um outro aplicativo utilitário, são aplicativos que já vêm junto com o sistema operacional quando você instala ele no seu computador. Mas aquela calculadora, aquele bloco de notas, eles não fazem parte do kernel do sistema operacional. O kernel do sistema operacional é apenas a parte que interage com o hardware. Esses módulos, esses outros aplicativos, é uma parte do sistema operacional que não faz parte do kernel. E os aplicativos, pessoal, é um conjunto de programas
que se presta para a realização de tarefas específicas, como eu já falei, o Word, o CorelDRAW, que é para fazer desenhos vetoriais, o Adobe Photoshop, a animação, o Adobe Flash e outros aplicativos que vocês devem conhecer, vários outros. Um print aí da área de trabalho do Windows, onde eu tenho vários aplicativos. Uma imagem também de alguns aplicativos do macOS. E os programas utilitários, como eu já falei, né, são programas que ajudam você em tarefas auxiliares, como um exemplo, uma cópia de segurança de arquivo, um desfragmentador, uma limpeza de disco e outros mais. Tem aí um exemplo de alguns utilitários do macOS. E temos também aí software proprietário e software livre. O que é o software livre? Software livre dá-se a definição que é qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma restrição. A liberdade de tais diretrizes é central ao conceito, o qual se opõe ao conceito de software proprietário, mas não o software que é vendido almejando lucro. Então o software livre, ele não tem fins comerciais, diferente do software proprietário. O software proprietário, ele tem sim princípios que é voltado para uso comercial. Então ele é vendido, você não consegue usufruir dele sem fazer o que? A compra desse software, diferente do software livre. E como é que o computador funciona, né, pessoal? Quando você liga o computador, um sinal elétrico segue a caminho até o processador. Ali ele limpa os dados deixados nos registradores e encaminha um sinal que dará início ao processo de boot, que no caso é a inicialização, para o chipset. Então ele envia esses dados para o chipset do tipo ROM, que é o sistema de entrada e saída de dados. Então, através do chipset, o computador vai iniciar o hardware com o quê? Com os dados, com as funções básicas para que o sistema operacional consiga inicializar. Que no caso é a nossa BIOS, né? Que é o sistema de entrada e saída básico de um computador. Bem, pessoal, finalizamos aí nossa aula. Era para a gente fazer um exercício, mas não vai ser possível. Já estamos com mais de 37 minutos de aula. Para finalizarmos aí, nós temos nossa referência bibliográfica, os 3 livros que nós utilizamos. Então, pessoal, executem aí, no caso, as nossas atividades da plataforma, as nossas atividades de casa e de classe. E nos encontramos na próxima aula.